Intimidade com Deus não é apenas um desejo, é uma promessa. Não somos chamados apenas para conhecê-lo de uma forma superficial, mas para viver uma experiência real de profundidade e intimidade com o céu. Hoje, você é convidado a se entregar completamente à presença de Deus. Vamos viver juntos um tempo de intimidade com o nosso Pai. Levante-se, abra o seu coração e se prepare. É tempo de intimidade com o céu. Preparado para sair daqui. Durante o período da festa da roça, a gente vai estar no jejum de Daniel. Começa. E a festa da roça é que dia? É agora, sábado? E não vamos estar no jejum, glória a Deus. Olha isso, olha que maravilha. Vai ser antes do jejum. Glória a Deus. Acabou a festa da roça, sustenta depois, né, amados? Depois, legumes e verduras e cereais. E você que ainda não fez a inscrição do Vida Vitoriosa, peço que vocês façam quanto antes, porque está acabando as vagas. Nós temos limitados a um número de 100 encontristas. Então, se você ainda não fez, faça lá a inscrição, porque é um divisor de águas na vida de todo crente. Se você ainda não participou do Vida Vitoriosa, você precisa fazer. Antes nós fazíamos um encontro que eram 3 dias, nós íamos para um sítio, a pessoa ficava lá 3 dias, agora a gente está fazendo num dia só, chega aqui 7 da manhã, sai às 23 horas, você vai dormir na sua casa. Então não tem por que você ficar preocupado com quem você vai deixar as crianças, com quem você vai deixar o cachorro. Vai dar para você ir e voltar no mesmo dia. Então vem, que vai ser bênção. Você vai conseguir aqui ver Deus face a face. Vai ser uma bênção. O nosso bazar como é que tá? Tá bombando? Sábado vai ter bazar. Você que ainda não veio ver que tem no nosso bazar, ó, tem roupa de marca. Ó, tá top demais. Vem ver as coisas que estão no bazar. Fiquei sabendo que tinha um tênis ali 0 km que doaram, não é verdade? Caraca, de marca, ó. Tá perdendo. Tem roupa a partir de quantos reais? Que isso, ó? A partir de R$1 roupa, mano. Que isso? Ó, dá para todo mundo conseguir alguma coisinha ali. E esse bazar, amados, para que a gente está fazendo? É comércio dentro da igreja? Não. É para nós arrecadarmos recursos para ajudar aqueles irmãos que não tem como participar do Vida a participarem. E o bazar ele vem através de doações, né? As pessoas, você que tem aquela camisa lá no seu armário, desde que você tinha 15 anos, você está com 45, essa camisa não dá mais em você, desapega, pode dar. Dá para a igreja que a gente vai ajudar outra pessoa através do bazar a participar do Vida Vitoriosa. Não fica com esse negócio de ficar guardando roupa velha no armário. Desapega. A acumulação não é de Deus. Então para com isso. Amém? E amados, vocês me ajudaram em oração pela vida do meu filho. Na semana passada ele participou do Campeonato Sul-Americano e Deus o abençoou. Ele é um dos top 3 da América do Sul, para a honra e glória do nome de Jesus. Queria chamar aqui o Bernardo, vem cá em cima, para a gente orar agradecendo. A gente pediu, agora a gente ora agradecendo. Você trouxe a medalha? Trouxe? Coloca aí para a igreja ver. Igreja, eu quero dizer que vocês também são dignos dessa medalha, porque vocês oraram, intercederam e Deus ouviu as orações de vocês e nós cremos que foi espiritual, sabe? Deus lá, ele moveu as circunstâncias, estava muito encaminhando para ele não conseguir pegar essa medalha e Deus colocou tudo no lugar e ele foi lá, venceu as lutas necessárias e medalhou para a honra e glória do nome de Jesus. Eu quero dizer que vocês são campeões junto com eles dessa medalha, viu? Muito obrigado por terem intercedido pelo meu filho. Ajoelha aí que a gente vai orar por você. Estenda as mãos sobre a vida do Bernardo. Vamos agradecer por essa conquista. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor é um Deus que ouve as nossas orações. O Senhor é um Deus, ó Pai, que move as circunstâncias para que os seus planos sejam cumpridos. Obrigado porque o Senhor inclinou os seus ouvidos e ouviu, ó Pai, o nosso clamor e para a honra e glória do teu nome, Pai. O Bernardo conquistou essa medalha. Teu nome foi glorificado naquele lugar. Louvado seja o teu nome, porque todos ali viram que há um Deus que o Bernardo serve. Que o Senhor continue, Pai, abençoando ele.
Obrigado, Pai, pela tua igreja que orou, intercedeu pela vida deles, sempre intercedeu, e nós também devemos essa conquista, a tua igreja. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor levantou intercessores e como família, Pai, intercederam pela vida do Bernardo. Louvado seja teu nome. Nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Dê um aplauso ao nome do Senhor. Glória a Deus. Calma aí. Tu vai ter que agradecer a igreja. Calma aí. Calma aí. Vou te dar o microfone aqui. Você vai ter que agradecer a igreja. Pô. Estavam aqui orando por você. Agradece, fala como é que foi lá. Agradece, aproveita. Obrigado por vocês terem orado por mim. Recebi essa medalha, graças a Deus e graças às orações de cada um aqui. Muito obrigado. Aê! Deus abençoe, meu filho. E amados, eu quero dizer para vocês que se vocês tiverem algo que a gente precisa orar, alguma coisa que vocês saibam que precisa da intervenção de Deus, fala com a gente que a gente vai te colocar aqui no altar para a igreja orar junto. Nós somos como família e precisamos orar juntos. Sim, amados, nós temos um filho de um esposo de uma menina que nós viemos aqui apresentar um filhinho aqui. Eles não são membros da nossa igreja e nós apresentamos o filhinho deles aqui, que ele teve um problema de saúde. Ele é bem novo, acho que tem menos de 40 anos, né? E está no CTI, entre a vida e a morte. Daniel, peço que vocês estejam, pela igreja, estejam orando por ele, para que o Senhor dê a vitória nessa doença. Vamos orar agora pela vida do Daniel. Senhor, no nome de Jesus, eu peço que seu Espírito Santo esteja visitando Daniel naquele leito de hospital agora. Pai, pela autoridade que tu me deste em teu nome, eu ordeno que toda doença saia do Daniel agora. Eu declaro, ó Pai, para a honra e glória do teu nome, que o Daniel está livre, curado, purificado de toda doença, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus amados, e nós vamos agora entrar na terceira mensagem do tema fazedor de discípulos. É uma campanha que a Atitude do mundo inteiro está fazendo, essa série de sermões baseados nesse livro, porque nós entendemos que fazer discípulos é uma das soluções para esse mundo. E não existe, amados, a menor possibilidade de nós mudarmos esse mundo, ser uma igreja madura e com pessoas compromissadas com o reino de Deus. O mundo vai crer numa igreja que não tem unidade, numa igreja que não tem integridade? É claro que não. E isso não acontece por acaso, amados. Fazer discípulos é o caminho. Jesus, ele discipulou 12 homens improváveis, e com eles ele mudou o mundo, e o evangelho chegou até nós, transformando o mundo e vidas até hoje. E Jesus, ele nos ordena o quê? A fazer discípulos também. E isso, amados, dá trabalho. Fazer discípulos é um trabalho quase que artesanal. Dá trabalho. É uma expressão que lembra dedicação e esforço, pois ninguém vem pronto para viver intimidade e propósito com Deus. As igrejas fazem muitas coisas, mas o conceito visceral da igreja primitiva, que era fazer discípulos, foi deixado de lado. A igreja deixou de viver esse conceito de discipulado que Jesus nos trouxe. E para muitos, fazer discípulos é simplesmente você convencer uma pessoa a vir para a igreja. Ela vem aqui, aceita Jesus, e sem qualquer preparação para que ela seja um agente do reino. O discipulado, ele não é um programa de ensino para um novo crente, ou um sistema de domínio sobre a vida do outro. É vida investida na vida da outra pessoa, para que o outro amadureça e encontre os caminhos da comunicação com Deus e entenda o seu chamado para exercê-lo.
Se alguém tiver muito preparo acadêmico e teológico e não for forjado no discipulado, dificilmente ele será um cristão maduro, ativo e verdadeiro em ser chamado por Deus. Quantas pessoas nós vemos aí que fizeram seminário, fizeram preparo teológico, mas às vezes até abandonaram a fé, estão até na apostasia. Isso não adianta de nada, preparo teológico, se você não tiver discipulado. E nessa série de mensagens nós veremos o que é verdadeiramente fazer discípulos. O modelo de Jesus no relacionamento com seus discípulos é o caminho para que os cristãos maduros se reproduzam e assim mudarmos essa geração. Peço que vocês estejam abrindo suas Bíblias no livro de João, capítulo 17. Nós vamos ler do 15 ao 22. João 17, do 15 ao 22. Versículo 15: Não peço que os tires do mundo, mas que os proteja do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Como me enviaste ao mundo, assim eu os enviei ao mundo. Em favor deles eu me santifico, para que eles também sejam santificados pela verdade. A minha oração não é apenas por eles, peço também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles, para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu estou em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um conosco também. Deus abençoe sua palavra lida. Senhor, peço que tu me enches do teu Espírito Santo, para que eu venha transbordar no teu povo aqui hoje. Fala através de mim ao coração dos teus que estão aqui. Usa-me para o louvor da tua glória. Fala de forma poderosa ao coração de todos que estão aqui hoje. Em nome de Jesus. Amém. E a Bíblia, o que a Bíblia ela nos fala sobre discipulado? Em primeiro lugar, é a transmissão de virtudes espirituais. No verso 22 do texto que nós acabamos de ler, Jesus está dizendo o seguinte: eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado. Jesus derramava sobre os discípulos daquilo que recebia do seu rico relacionamento que ele tinha com seu Pai. O relacionamento que o discipulador tem com Deus, de alguma maneira, ele vai influenciar a vida do seu discípulo, vai influenciar a vida daquele que você acompanha. Amado irmão crente, você que se diz crente, você de alguma forma, de alguma maneira, você vai influenciar as pessoas ao seu redor. A primeira coisa que eu te peço: seja influência, não seja influenciado. Fala para quem está do seu lado: seja influência, não seja influenciado. Você é a luz do mundo. As outras pessoas têm que se espelhar em você, não você nela. É assim que funciona. O relacionamento que você tem com as pessoas que estão ao seu redor tem que transformar a vida dessas pessoas. Jesus, ele estava numa condição humana e mesmo assim ele manteve um forte elo com seu Pai. Em João 1,14 diz: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos sua glória como a glória do unigênito do Pai. Temos que entender que Jesus era totalmente homem na sua passagem aqui pela terra, amados. Jesus era 100% homem em sua passagem pela terra. Ou seja, tudo que ele fez como homem
era possível fazer. Em seu ministério entre os homens, tudo que Jesus operou de sobrenatural, ele não fez porque ele era 100% Deus também não. Jesus era 100% homem, era 100% Deus. Mas durante o seu ministério da terra, tudo que ele fez não foi porque ele era Deus, mas porque Deus era com ele. Tem uma diferença aqui. E ele se moveu debaixo da unção do Espírito de Deus. E todo verdadeiro homem de Deus tem uma unção, uma glória que é recebida de Deus. Ela é distinta e se diferencia de pessoa para pessoa em sua intensidade e da forma que ela se manifesta, de acordo com a soberania de Deus que distribui a unção dele, de acordo com o que ele quer, de acordo com o que o homem busca e que ele cultiva também com fervor. Porque tem pessoas que buscam mais que as outras. Tem pessoas que buscam mais o relacionamento com Deus do que a outra. E a unção de Jesus na terra curava, expulsava demônios, ressuscitava mortos e cativava o coração das pessoas. E ele sendo 100% homem. Ou seja, você como homem, você pode curar, você pode expulsar demônios, você pode ressuscitar mortos e cativar o coração das pessoas que estão ao seu redor. Mas ele não viveu apenas dessa unção, ele fez questão de transmitir essa unção adiante. Eu acredito fielmente, amados, que existe um negócio chamado transferência de unção. Por quê? Porque Jesus fez isso. Jesus transferiu a sua unção para os seus discípulos. A convivência, os ensinos, os atos proféticos, as palavras liberadas, repartiram a unção de Jesus com seus discípulos. Quando Jesus, ele pegou a toalha e a bacia para lavar os pés dos discípulos, era mais do que uma representação de um ensino. Era uma unção que ele estava passando de quê? Qual é a unção que ele estava transmitindo ali para os seus discípulos? A unção de servo. Um homem de Deus, uma mulher de Deus tem que ser em primeiro lugar servos. E Jesus estava transmitindo aquilo ali, lavando os pés de seus discípulos. Falei, se você precisa ser servo, eu vou passar essa unção para vocês, lavando os pés de vocês aqui nesse momento. E Mateus conta que, tendo chamado Jesus e seus 12 discípulos, Jesus lhes deu autoridade sobre os espíritos imundos para os expelir e para curar todo tipo de doença e de enfermidade. Está escrito. Um bom fazedor de discípulos, amados, tem que saber que a autoridade espiritual a ser compartilhada com os que seguem a caminhada da fé está dentro dele também. Não se trata de determinar uma unção nos outros, mas de agir profeticamente, declarando que o Espírito nos orienta sobre o que deve ser vivido por seus discípulos. Você pode declarar profeticamente sobre a pessoa: fulano, você vai ser um homem de Deus. Por onde quer que você passar, as pessoas vão ver o seu exemplo de pessoa íntegra, de pessoa cuidadosa com a família, de um bom marido, de um bom filho, e as pessoas vão querer imitar o seu exemplo. Isso é profetizar bênção. Fulana, você vai ser uma mulher de oração. Você vai interceder pelas pessoas. Quando você interceder, as enfermidades vão sair, os demônios vão correr. Você vai curar pessoas através da intercessão. Você vai ser conhecido por uma mulher de Deus e as pessoas vão querer te seguir. Esse é o tipo de profecia que eu estou falando aqui. E o Espírito vai testificar a intenção do seu discipulador quando ele está te discipulando, as coisas que ele está falando. Você vai sentir dentro do seu coração a confirmação: o que ele está falando é de Deus. Eu estou sentindo que o que ela está falando é de Deus. Eu estou sentindo que o que essa pessoa está falando é para me abençoar, é para fazer eu avançar. O Espírito vai testificar isso dentro do seu coração. Um outro momento em que claramente Jesus teve com os 12 discípulos para transmitir-lhe a unção, está lá em João 20, 19 e 22, quando os discípulos estão em uma casa fechada após a crucificação de Jesus. Ele entra na casa e sopra sobre sobre aqueles discípulos que estão lá, dizendo: recebei o Espírito Santo. Jesus soprou o Espírito sobre ele.
naquele momento, ele transmite a unção do Espírito Santo sobre aqueles 12 ali naquele momento, sobre os 11 naquele momento. Mas aconteceu alguma coisa naquele momento específico? Não. Veio acontecer semanas depois, no dia de Pentecostes, quando o Espírito desceu sobre eles. Ele profeticamente soprou, mas o Espírito algumas semanas depois veio sobre eles. O que eu estou querendo dizer aqui? Existem coisas que estão dentro de você que você vai poder transmitir. Um dos pontos fortes na minha caminhada com Deus, um dos pontos que eu mais dou prioridade na minha vida cristã, é a minha comunhão com Deus, é o meu tempo de secreto com Deus. É uma das coisas que eu mais priorizo. É o ter o meu tempo a sós com Deus, é ter o meu quarto secreto, é ter o meu tempo de guerra ali. Eu acredito que os meus discípulos estão tendo isso sendo derramado sobre a vida deles, porque se é algo que eu pratico, eu tenho que derramar sobre eles sobre isso. Então eu estou criando o quê? Um exército de intercessores aqui. Pessoas que querem batalhar em oração, pessoas que querem guerrear em oração. Por quê? Porque eu tenho buscado isso. Então daquilo que você busca, você vai transmitir para aquelas pessoas que você está convivendo. Mãe e pai, se seus filhos não estiverem orando, se seus filhos não estiverem buscando a Deus, se seus filhos não estiverem vendo você ler Bíblia, eles não vão querer ler Bíblia, eles não vão querer orar, eles não vão querer buscar Deus. É assim. É assim que funciona. É o exemplo. O que eu procuro deixar de exemplo para os meus discípulos? A busca por Deus, o tempo de secreto com Deus, me entregar ao Senhor ali naquele tempo e priorizar aquilo ali. Eu espero que aquilo ali esteja sendo derramado nos meus discípulos. E aquilo que você busca se encher é aquilo que você vai transbordar sobre o outro. Como você vai transbordar sobre o outro se você está vazio? Eu falo sempre para o ministério de louvor. O ministério de louvor está aqui cantando, orando, ministrando sobre as pessoas. Como o ministério de louvor pode transmitir para vocês se eles não se encherem? Estão ouvindo o ministério de louvor? Não é indireta não, é direta mesmo. Vocês precisam encher, é bem direto mesmo. Quem está aqui em cima do louvor tem que orar, tem que ler Bíblia para transbordar na igreja. Se você está aqui em cima, não está orando, não está buscando a Deus, amado, seu lugar não é aqui, é outro ministério. É muito sério isso. Não é indireta para o ministério de louvor não, é direta mesmo. Vocês têm que se consagrar, vocês têm que ler Bíblia, vocês têm que orar, vocês têm que jejuar, vocês têm que buscar Deus, porque vocês têm uma responsabilidade muito grande, que é transmitir, levar a igreja à adoração e abrir o céu aqui. Como isso vai acontecer se você não ler Bíblia? É sério. E todos os ministérios, tá, amados? Ministério de recepção, todos os outros ministérios, é assim. Vocês precisam buscar a Deus, porque nós só vamos transbordar nos nossos discípulos e sobre a igreja daquilo que nós estamos. Glória a Deus, vocês são muito inteligentes, aleluia. Vocês entenderam tudo. Posso até parar a mensagem por aqui. A gente só vai transbordar sobre os outros se nós estivermos cheios, amados. É assim que funciona. E Jesus fez isso. Jesus ia para o monte, Jesus orava, Jesus jejuava, e os discípulos dele aprenderam isso com ele. Ele derramou sobre os discípulos do que ele estava cheio. E isso, amados, sobre a transferência de unção, já vem lá desde o Velho Testamento, lá do Antigo Testamento. Em Números 11:17 diz: descerei e ali falarei contigo, tirarei do espírito que está sobre ti e o porei sobre eles, e contigo levarão a carga do povo, para que tu não leves sobre ti somente. Você acha que quando Deus tirou da parte do Espírito que estava em Moisés e colocou sobre os outros, Moisés perdeu da unção? Não. O Espírito, você não está tirando, ele não tem um tamanho certo, ele vai continuar te completando. E assim funciona conosco também. A via da fé pode levar a unção para alguém comprometido e santo para os seus discípulos. Eu não consigo explicar o que ocorre com a vida de muitas pessoas, que às vezes você olha para ela, você não dá nada por ela.
que mais ou menos ela está condenada a um anonimato cristão, e de repente aquela pessoa surge do nada, começa a liderar uma célula, e sai daqui, vai abrir uma igreja. Uma pessoa que era pacata, mas ela está debaixo de uma unção, ela sai daqui, vai abrir uma igreja. Meu irmão Alex chegou aqui com a Elaine, não ficou nem um ano, saiu daqui, foi abrir uma igreja. Começaram aqui, abriram uma célula, de repente Deus tocou no coração, estão lá liderando uma igreja. O que é isso? Meu irmão, é Deus que faz. Eu não tenho explicação para isso. Existe dentro da Igreja Batista Atitude uma unção, amados, que vem passando por uma liderança séria dentro dessa igreja, que nós já abrimos quase 100 igrejas por esse mundo, e vai alcançando as pessoas que estão o quê? Se submetendo ao discipulado. As pessoas que se submetem a isso, parece que Deus está derramando de uma forma extraordinária sobre as pessoas. E fazer uma obra, amados, sem unção de Deus, é pura presunção. Ninguém consegue transmitir daquilo que não se tem. Por isso Jesus se afastava dos discípulos frequentemente para quê? Para se encontrar com Deus, para buscar mais unção. E assim tem que ser a gente aqui também. A gente tem que se afastar do mundo, buscar a Deus, priorizar, nos encher para a gente poder transmitir sobre os outros. Há um episódio que mostra muito bem isso. Os discípulos, eles não conseguiram expulsar um demônio que estava sobre uma criança. E Jesus diz: esta casta, porém, não sai a não ser a base de quê? Vocês leem Bíblia, vocês são muito espertos. Glória a Deus. Isso não sai através de jejum e operação. Deus me revelou algo aqui, tá? Nessa palavra aqui, Pastoras Kids. Vocês conseguiram entender o que está escrito aqui? O Espírito estava sobre quem? Sobre uma criança. Sobre uma criança. Ou seja, o que a palavra está querendo nos comunicar aqui? Que eles conseguiam expulsar os demônios que estavam sobre os adultos. Mas em criança existe uma casta que se apodera de criança, que só sai com jejum e oração. Então, pastor, aqui, fiquem muito atentas a isso. Fiquem muito atentas a isso, porque sobre crianças existe um tipo de casta de demônios que só sai com jejum e oração. Vocês que estão lá ministrando sobre crianças, vocês precisam jejuar e orar antes de vir ministrar sobre os kids. Porque tem algo aqui oculto da palavra que está mostrando, que foi revelado agora. Que as pastoras kids, quando estiverem lá com as crianças, elas precisam vir sob jejum e oração, porque existem potestades demoníacas que se apoderam sobre crianças. É impressionante isso aqui. E você precisa do discipulado. E você pode ser um fazedor de discípulos. Transmita essa unção e seu legado, e você terá uma dimensão sobrenatural de tudo que Deus vai fazer através de sua vida. Amém, igreja? E o que a Bíblia nos ensina sobre discipulado em segundo lugar? Ensinar alguém a viver na terra como um cidadão do céu. Desde o começo, o propósito de Jesus em relação aos seus discípulos não era consolidá-los numa religião formal, representada pelo judaísmo na época. Muito menos implantar através deles uma nova religião. O alvo de Jesus ali era estabelecer uma mentalidade celestial naqueles homens, para estabelecer uma mentalidade diferente sobre toda a terra, para que eles fossem multiplicadores do reino. Eu estou lendo um livro agora que ele é fantástico, O Poder Sobrenatural de uma Mente Transformada. Amados irmãos, quando nós passamos, a palavra diz em Romanos que nós devemos passar por uma transformação de mente. Aqueles homens, eles eram judeus. Os judeus, eles viviam uma série de sincretismos religiosos, uma série de coisas de religiosidade, que impediam eles entender muitas vezes o que Jesus falava. Então, por isso que Jesus ele fala aqui que eles precisaram passar por uma transformação de mente. Jesus precisou transformar a mente daqueles homens ali. E muitos de nós precisam passar ainda por essa transformação.
porque carregam ainda religiosidade dentro de si. Muitos dentro da igreja são de uma crença, sem saber que eles são, mas são de uma crença chamada cessacionalismo. Vocês sabem o que quer dizer cessacionalismo? Não é sensacionalismo, é cessacionalismo. O cessacionalismo diz que os milagres de Deus cessaram, que o maior milagre que ele deixou foi a palavra de Deus, que é a Bíblia, que Deus não faz mais, que ele fez até aqueles tempos ali, que acabou. Eu sou totalmente contra essa crença, totalmente contra. Eu creio num Deus que continua fazendo, que era, que é e que sempre será, que operava milagres e continua operando. Deus não cessou os seus milagres, Deus continua fazendo. Ocorreu umas 4 semanas atrás um evento chamado Milagres em Maringá, onde cegos voltaram a enxergar, paralíticos voltaram a enxergar, começaram a andar, surdos voltaram a ouvir, mudos voltaram a falar. Aqui em Maringá, dentro do Brasil, de paralítico, pessoas chegando de cadeira de roda, saindo empurrando a própria cadeira. Nesse nível. Então Deus não cessou. Você precisa transformar a sua mente, que você só vai conseguir ver os milagres quando a sua mente for o quê? Transformada. Fala para quem está do seu lado, transforme sua mente. Os milagres de Deus não cessaram. Fala para quem está do seu lado, os milagres de Deus não cessaram, ele continua o mesmo. O alvo de Jesus, amados, era estabelecer uma mentalidade celestial naqueles homens, para estabelecer uma nova mentalidade celestial neles, para que eles se tornassem os multiplicadores do seu reino aqui na terra. Daí a oração de Jesus: não peço que os tire do mundo, mas e sim os guarde do mal. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Essa oração de Jesus para aqueles discípulos, ela revela uma realidade que nós atingimos ao crer em Cristo. Eles tinham uma identidade e éticas celestiais. O discipulado verdadeiro precisa levar essa mudança radical ao coração daqueles que são religiosos. Não era o bastante apenas lhes dar um jeito nas manias que eles tinham como judeus, e às vezes nas manias que muitos vocês vão pegar que são religiosos, que às vezes vêm do catolicismo, vêm da Umbanda. É muito mais do que isso, é uma mudança de mentalidade. É um grande desafio, pois as mentes velhas não conseguem receber padrões novos. Lembra da parábola de Jesus? Vinho novo em odre velho, o que acontece? Ele arrebenta. Então por isso que precisa transformar a mente da pessoa, para você colocar vinho novo num odre novo. Aquela parábola era sobre isso, transformar aquela pessoa numa pessoa nova, para que ela recebesse uma unção nova, para que ela não arrebentasse, ela não deixasse a fé quando ela recebesse um novo vinho de Jesus. E uma das mudanças, essa mudança de mentalidade é um grande desafio, amados. Por isso, o ponto de partida do discipulado é o novo nascimento. A conversão, ela gera uma nova natureza, onde as sementes do discipulado poderão prosperar. Quando Jesus conheceu seus discípulos, ele os encontrou com uma mentalidade terrena, influenciada pelaquela cultura e aquele contexto social que eles estavam inseridos ali. E a conversão acompanhada do discipulado foi gerando neles uma ação progressiva do Espírito Santo. O Espírito Santo foi transformando eles naqueles 3 anos que Jesus caminhou com aqueles homens. E os conceitos celestiais, eles só podem ser implantados se os conceitos antigos forem arrancados daquelas pessoas. E é impressionante como aquelas convicções, elas começam realmente a ser arrancadas e transformadas. A pessoa fala: como é que eu pensava assim? Parecia que tinha escama nos olhos. Amados irmãos, eu lembro que no ano de 1996, eu fui para uma competição com 16 anos, em Salvador, na Bahia. E lá a gente visita aqueles pontos turísticos lá, né? E fomos levados lá na igreja de Senhor de Bonfim. Eu não era crente. E colocaram uma fitinha de Senhor de Bonfim no meu braço ali. Fala assim, ó, faz 3 desejos e não arrebenta ela enquanto os desejos não se realizar.
Eu botei 96. Em 2000 aquela peste ainda estava no meu pulso ainda. E nada do que eu pedi realizava. E aí eu encontrei Jesus. A primeira coisa que eu fiz quando aceitei Jesus foi arrancar aquela praga, aquela peste daquela pulseira. Primeira coisa, arranquei e falei, sai daqui, demônio. Tirei do meu pulso. Primeira coisa, transformei minha mente, me libertei dos meus conceitos antigos. O Espírito entrou em mim, já me deu convencimento ali, que eu estava sendo enganado por Satanás, com crendice religiosa. Um monte de senso comum que dizem por aí, crendice religiosa. Se eu for na casa de vocês, eu vou virar o chinelo de todo mundo. Eu quero ver o que vai acontecer. Vou pegar logo os crentes. Vou começar a virar o chinelo de cabeça para baixo. Eu vou ver quem está carregando crendice. A mãe morre, né? A mãe morre. Por que está todo mundo rindo? Vocês fazem isso, vocês acreditam nessa... Não acredito, gente. Pelo amor de Deus, crente. Larga isso, crente. Pelo amor de Deus. Amados, eu estou fazendo uma brincadeira aqui, mas nós somos guiados por essas coisas ainda. Eu vou te trazer um copo de manga com leite, vou te servir na entrada da igreja já para te converter. Vou botar ali uma jarra de manga com leite ali. Só pode entrar na igreja se tomar um gole. Aí eu vou ver quem não tomar, porque não se converteu ainda. Tem muita gente ainda, amado, que acha que carrega aquelas coisas que a avó da tua avó falou. E são coisas, às vezes, que amaldiçoam a gente. Crendice que a gente traz. Eu cria naquela fitinha com a força do meu coração, que aqueles desejos não iam acontecer. E muitas pessoas carregam isso. Por isso que Jesus fala, nós precisamos ser transformados. A nossa mente precisa ser renovada. Jesus mostrou os conceitos celestiais. Eles começaram a tomar posse das condições daquelas pessoas. E eles passaram a entender que eles não eram apenas servos de Deus, mas eles começaram a entender, aqueles 12, que eles eram filhos de Deus. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E isso era uma controvérsia na cultura daquele povo, que achavam que eles eram apenas servos. E por que isso é tão importante aqui? Entender que a gente é filho, amados. Em primeiro lugar, porque a paternidade de Deus sobre nós nos induz a termos o quê? Intimidade. Você não serve a um Deus distante, você serve a um Deus que é próximo de você. Deus é próximo, Deus é um Deus íntimo. Não trate Deus como um ser que você não consegue ter acesso, como uma pessoa inacessível. Deus é um Deus relacional, próximo, íntimo, que ama se relacionar com você. Então trate Ele como seu paizinho. Pai, papai, cara, eu estou me acostumando a chamar Deus de paizinho. Fala assim, paizinho, fica aqui perto de mim. Ó Senhor soberano, Rei da glória, louvor. Cara, é legal, tá? Mas cara, Deus é teu paizinho também. É teu papai, cara. Aquele cara que você vai na casa, pega o controle remoto, tu pode trocar o canal da televisão dele, porque ele é teu pai, ele deixa. Tu vai lá, abre a geladeira, pode pegar o que quiser, porque ele é teu pai. Tu está na casa dele, ele vai falar assim, não meu filho, a tua casa é minha casa, meu filho se casou, pô, ele vai na minha, pelo amor de Deus, se eu ver meu filho com vergonha de abrir a minha geladeira, eu acho que eu vou brigar com ele, cara, essa aqui é tua casa, aqui continua sendo tua casa, tu é meu filho, cara, o que eu tenho é meu, o que é meu é teu, não é porque você casou, você deixou de ser meu filho, não, você continua sendo meu filho. Vem aqui, abre a geladeira, quando eu estiver deitado no meu copo, vem deitar do meu lado, senta aqui comigo, vamos ver o jogo, deita na minha cama comigo, me abraça quando tiver, porque eu sou seu pai, e Deus é seu pai da mesma forma, e Ele quer se relacionar com você assim. Quem entendeu? Deus é um ser relacional, e isso vocês têm que passar no discipulado. Mostrar que Deus quer ser próximo. Deus quer uma relação de proximidade com você. Aleluia, glória a Deus. Em segundo lugar,
essa questão de paternidade aqui é muito interessante. Como filhos de Deus, nós estamos em uma outra dimensão espiritual. Os filhos têm acesso ao quê? A autoridade de seus pais. Quando meu filho está na minha casa, ele responde por mim. Se eu não estiver lá, quem responde por mim? Ele é meu representante legal. E assim vocês são representantes de Deus aqui nessa terra. Jesus está no céu, Ele deixou o Espírito Santo com vocês para quê? Para que vocês sejam representantes legais dele aqui. O filho é representante legal do pai. Fala para quem está do seu lado. O filho, a filha é representante legal do pai. Jesus te deu acesso a essa autoridade. E isso te faz também agente de milagres. Fica claro que Jesus queria que os seus discípulos tivessem o milagre como algo do seu cotidiano. E ele incentivava eles a tentarem isso. Lembra que o pastor falou para vocês há umas 2 semanas atrás? Aquele, quando entrar um paralítico por ali de cadeira de roda, o primeiro que sair correndo lá e orar por ele, para ele andar, eu dou um pix de 100zão. É isso aí. Incentivar, cara. A gente só vai ver milagre se a gente orar por isso. Jesus, ele incentivava o quê? Eles operarem milagres, orarem por milagres, orarem por cura, orarem por libertação, orarem por sinais e maravilhas. Incentiva isso. Vocês têm que incentivar as pessoas a orarem por cura. Vamos começar assim, amados. Essa semana, vamos começar assim, ó. Eu estou discipulando vocês aqui agora. É o seguinte: chegou na sua casa, alguém reclamou, dor de barriga, dor de cabeça. O que você vai fazer? Dipirona não, orar. Não, dipirona não. Primeira coisa que você vai fazer é orar. Orar e fazer aquela pessoa testar. Está com dor de barriga, está com dor de cabeça, deixa eu orar aqui pela sua dor de cabeça. Em nome de Jesus, eu ordeno que toda dor de cabeça saia agora. Eu declaro que essa pessoa está livre, curada, purificada, toda dor de cabeça em nome de Jesus. Testa agora, dor de cabeça está doendo ainda? Não está mais, fui curada, aleluia. Economizou uma dipirona. Economizou uma dipirona. É assim, amados. Se nós vamos ver milagres, se nós orarmos por milagres. Jesus, ele incentivava isso. E nós temos que ser incentivador disso. A medicina não pode ser usada então, pastor? É claro que pode, amados. A medicina é um milagre de Deus também. Mas nós temos que orar. Nós cremos que Deus pode, Deus vai fazer. E nós vamos ver os milagres dele acontecendo, amém? Sejam incentivadores de milagres com seus discípulos, amém? Mateus 10 diz: a esses 12 Jesus enviou dizendo: curai os enfermos, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expeli os demônios, e de graça recebestes, e de graças dai. Aleluia. O terceiro ponto importante aqui sobre paternidade é que ele nos posiciona como representantes da natureza do reino de Deus. Se somos filhos, somos como ele, movidos pelo amor. A religião da época de Jesus era a cultura do quê? Olho por olho, dente por dente. Era essa cultura lá. E o que Jesus ele incentiva? Agora o evangelho vai começar a pregar nesse lugar aqui, meus discípulos, o amor incondicional. Acabou essa história de olho por olho. Se alguém te der um tapa na sua face, você dê outra face. Agora acabou isso. Jesus veio para fazer isso. E viver pelo amor envolve negar a si mesmo toda hora. O que eu falo, amados? Eu já preguei aqui muitas vezes sobre isso. Sobre quando nós agimos conforme Jesus age, é que nós estamos tendo uma identidade real. Eu então não tenho que ser autêntico, pastor. Eu não tenho que fazer o que vem à minha cabeça. Eu não tenho que falar o que eu penso. Eu não tenho que falar o que eu sinto. Não, você tem que agir como Jesus age. É simples assim. Então eu tenho que me negar a mim mesmo. É isso aí. Todos os dias. Ser autêntico, ter uma identidade real, é ter a identidade de Jesus em nós.
É isso que é ser autêntico. É agir como Jesus agiria, e não agir como o mundo diz para você agir, ou como você sente que deve agir. Quem entendeu? É sobre isso. O cristianismo moderno, o cristianismo, amados, ele nos ordena a sermos assim, a copiarmos o que Cristo fazia. E viver dessa forma, amados, não é fácil. Não é nada fácil viver assim. Mas se você praticar, um dia aquilo ali vai se tornar natural para você. Um dia aquilo ali vai se tornar um hábito para você. É como a questão de ter razão. É como a questão de você querer ganhar a discussão toda hora. Lembra que o pastor falou para vocês? É melhor ser feliz? É melhor ser feliz? Isso aí. Isso é uma prática. Você vai praticando todos os dias, que uma hora vai acabar. Fala assim, cara, agora eu não sinto mais dor em negar minha razão. Não, mas que eu quero brigar. Não, você tem razão, não precisa brigar. Você tem razão, mas não, mas eu quero discutir ainda sobre o assunto. Não precisa discutir, você tem razão. Mas é só isso? É só. Simples assim. Negar a si mesmo todos os dias. Isso é andar como Jesus andou, né? E o cristianismo moderno, amados, às vezes, ele nos convida a termos uma vida soft, a termos uma vida light. E não é isso que a Bíblia nos ensina. Quando Jesus definiu as bases da entrega e do sacrifício do Evangelho, muitos o abandonaram. E ele não mudou o seu discurso por causa disso não. Pois quem quisesse seguir a Jesus tinha que se submeter à sua proposta. A palavra diz que Jesus certa vez deu uma palavra que foi dura. E muitos daqueles que o seguiam pararam de lhe seguir. E Jesus perguntou, vocês não querem ir com eles não? Perguntou por que ficaram. Servir a Jesus e segui-lo não é uma tarefa fácil não. Você às vezes vai precisar pagar o preço. E você tem pago esse preço? De ser um cristão genuíno? Em terceiro lugar, o que a Bíblia diz sobre discipulado? A essência do discipulado é a multiplicação. Os discípulos de Jesus, eles foram chamados de apóstolos. E a palavra apóstolo, amado, significa enviado. E Jesus via muito além daqueles homens. Ele vislumbrava gerações que levariam através deles o seu ministério. Tanto que ele ora o seguinte: assim como tu me enviaste ao mundo, eu também os enviei ao mundo. Não rogo somente por esses, olha aqui, Jesus já estava orando por vocês, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. Jesus já estava orando por vocês e por mim. Nesse momento, não era sobre os discípulos apenas, era sobre as gerações que iriam de vir. Todos os apóstolos foram levados à salvação através de Jesus. Os resultados no discipulado dependem mais do coração do discípulo, que no momento em que o discipulado começou, do que o tempo que ele passa com o discipulador dele. O coração do discípulo, ele precisa ser um coração disposto a aprender. Ele precisa ser um coração ensinável. Porque muitas vezes, amados, o discipulador vai falar coisas que você não está ainda disposto a ouvir. E muitas vezes você ouvir o que ele quer falar é o melhor para você. Quando Jesus convidou os discípulos a andarem com ele, ele foi claro quando falou com Pedro e André, assim como Tiago e João: vinde após mim e os farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Não havia dúvida de que o sacrifício da pescaria de peixes naquele momento seria o mesmo por homens e por mulheres, para levá-los a Cristo também. O que Jesus está falando ali?
vocês eram pescadores, vocês precisavam trabalhar, vocês demandavam esforço, vocês precisavam acordar cedo, vocês tinham mão de obra que vocês precisavam demandar. Agora, pescando homens e mulheres, vocês vão ter que ter esforço também. É isso que Jesus está falando aqui. Mas havia um combustível que impulsionava Jesus a pregar a palavra e abençoar quem cruzasse seu caminho: a misericórdia. A expressão movido de íntima compaixão define bem quem via a motivação para investir em salvação de vidas. Jesus revelava esse sentimento aos seus discípulos. Na multiplicação de pães, Jesus mostrou claramente isso, dizendo: eu tenho compaixão dessa gente que há 3 dias permanece aqui comigo sem comer. Jesus aqui, ele estava mostrando o seguinte, que a multidão, ela não era uma plataforma para o seu sucesso, que ele conhecia cada pessoa ali, ele conhecia o valor de cada pessoa que estava naquele lugar. Ele foi movido por compaixão por aquelas pessoas que ficaram 3 dias ali com ele, e ele pregava para as multidões, mas a palavra era para entender, era para atender apenas cada um ali por amor. Jesus, ele se preocupava genuinamente com cada um que estava ali, e mesmo sabendo do valor de cada pessoa, a multiplicação é um tema fundamental na vida da igreja, amados. Ovelha sadia procria, crente sadio gera crente. Existem igrejas, amados, que ficam às vezes 1 ano inteiro sem batizar uma pessoa. Existem lugares que estão preocupados em receberem uma palavra boa para fazer com que as ovelhas daquele rebanho ali apenas engordem, mas não procriem. Nós, como crentes, nós precisamos gerar outros crentes. É isso que a palavra diz. Nós não podemos ficar 1 ano inteiro sem ganhar uma pessoa sequer para Jesus. Nós não podemos ficar 1 ano inteiro sem trazer ninguém aos pés de Jesus e não nos incomodarmos com isso. E isso não nos incomodar, não fazer nenhum mal para a gente. Então assim, estou muito preocupado com a minha salvação. Salvação é pessoal, individual, intransferível. Que egoísmo. Você recebeu para transmitir a outros. Fala para quem está do seu lado. Você recebeu para transmitir a outros. Outras pessoas precisam ser alcançadas pelo amor de Deus através da sua vida. Você precisa fazer algo com a sua vida. Você não pode passar por essa terra como alguém que só passou aqui como passageiro nesse mundo. Você precisa deixar a sua marca aqui e levar tesouros para o céu. E como é que você vai carregar tesouros para o céu se você não fala de Jesus para ninguém? Não levou uma alma a reconhecer Jesus como Salvador? Você precisa fazer a sua parte, amados. Jesus sempre ensinou os seus discípulos a pensar em grande e a sonhar com as multidões. Ao ver as multidões, teve compaixões delas. No dia de Pentecostes, amados, uma multidão se converteu ali. A palavra de Deus diz que em pouco tempo, logo pouco tempo depois do dia de Pentecostes, Pedro fez um sermão para 3.000 pessoas que se converterem. As multidões eram atraídas pelo poder do Espírito Santo, e nós temos que sonhar com isso, de ter esse lugar aqui como pequeno em pouco tempo, de termos que derrubar essas paredes e avançarmos aqui o templo. Nós precisamos sonhar isso juntos. Não permita que uma pessoa que depois de muito tempo, que está por seu discipulado, está sendo acompanhada por você, ela não seja uma pessoa que queime dentro do coração dela a frutificação. Essa pessoa que está sendo acompanhada por você, precisa queimar dentro do coração dela frutificar. Precisa queimar dentro do coração dessa pessoa que ela precisa alcançar outras. A mesma misericórdia que te alcançou precisa alcançar outras pessoas. Se você foi alcançado pela graça, você precisa levar isso para outros. Na parábola dos talentos, amados, em Mateus 25, 3 homens receberam talentos. Talvez Deus
tenha derramado um talento sobre você, um dom, tinha te dado um presente. Dom em inglês é gift, que significa presente. E Deus às vezes derramou sobre você o dom de evangelizar, de falar para outras pessoas, das pessoas confiarem no que você diz, mas você não fala da palavra de Deus para ninguém. E a palavra de Deus diz na parábola do talento, que quando ele voltou, e aquele que não tinha multiplicado seu talento, até aquele talento que ele tinha, ele foi tirado. Então você tem que se incentivar as outras pessoas a falarem do amor de Jesus e também a pregarem a palavra. Vale a pena investir em você? Faça a pergunta para você mesmo agora. Vale a pena Jesus investir em você? Você deseja ser uma pessoa frutífera? Hoje nós vimos aqui nessa palavra, na terceira palavra, o seguinte: em primeiro lugar, discipulado é transmissão de virtudes espirituais. Em segundo lugar, discipulado é ensinar alguém a viver na terra como um cidadão do céu. Em terceiro lugar, discipulado é que a essência desse discipulado precisa ser a multiplicação. O quanto você tem sido impactado pelas virtudes espirituais de pessoas cristãs dessa igreja? O quanto você é influenciado a amar mais o céu do que a terra aqui dentro desse lugar? O quanto você frutifica e inspira outras pessoas a também frutificarem, amados? Você precisa renovar a sua aliança com Jesus se você quiser viver isso. E se você ainda não vive uma experiência pessoal com Jesus, hoje é dia de você se arrepender e viver isso. Feche seus olhos, vamos orar. Baixe sua cabeça. Se você ainda não vive uma experiência com Deus e você quer viver algo novo com Ele, abaixe sua cabeça, feche seus olhos e vamos orar. Repete essa oração comigo. Fala: Senhor Jesus, hoje eu quero começar uma caminhada contigo. Eu aceito o seu convite para que o Senhor reine na minha vida. Eu te recebo hoje como meu Senhor e meu Salvador. Se você fez essa oração pela primeira vez na vida, levante sua mão bem alto que eu quero orar por você. Você fez essa oração pela primeira vez na vida, recebendo Jesus como seu Salvador? Levante sua mão bem alto que eu quero orar por você hoje. Alguém aqui fez essa oração comigo? Levante sua mão bem alto que eu quero orar por você. Agora você que estava afastado dos caminhos de Jesus, que quer voltar, quer se reconciliar com Ele, faça a oração comigo. Fala: Senhor Jesus, eu estava afastado dos seus caminhos, mas hoje eu quero me reconciliar contigo. Eu quero voltar para a sua casa. Se você fez essa oração querendo se reconciliar com Cristo, levante sua mão bem alto que eu quero orar por você. Deus te abençoe. Mais alguém? Levante sua mão bem alto. Se você quer se reconciliar com Cristo hoje, você está afastado e quer voltar, levante sua mão bem alto que eu quero orar por você. Amém. Vem cá na frente, você que levantou a mão aí atrás. Vem cá que eu quero orar por você. Vem cá. Vamos ficar de pé, igreja. Vamos estender as mãos para cá. Senhor, muito obrigado, que a tua filha está se reconciliando contigo hoje. Louvado seja teu nome, ó Pai. Reconecta ela ao teu corpo, Senhor Deus. Que ela nunca mais, ó Pai, se afaste da tua presença, nunca mais se afaste de ti. Que ela inicie uma caminhada, Pai, de firmeza, firmada na tua palavra, no conhecimento. Coloca nela, Pai, uma sede, uma fome por ti insaciável, Senhor Deus. Que ela nunca mais se afaste de ti, Pai. Que todos os dias dela, ela ande nos seus caminhos. É no nome de Jesus que nós a te oramos. Amém, amém. Dê um aplauso ao nome de Jesus.